Indignado, liguei para ele, eu não te dei parabéns. Podemos então, né? Podemos, está gravando já. Peço, por favor, gente, áudio e vídeo desligado. Bem, então vamos retomar dessa daqui, né? Que o pessoal sinalizou aí que foi daqui que a gente parou. Uma das propriedades do perispírito, que é essa perenidade, a perenidade diz respeito, basicamente, à questão de que o perispírito não se destrói. O perispírito é indestrutível. Dalmino Zimmermann traz que não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato com a realidade que a envolve e que se apura, se aprimora como a própria evolução dessa. Ou seja, independente da evolução do espírito, como a gente estava discutindo agora, se é anjo, se é espírito de sabedoria, se é espírito puro, aquela coisa toda, ele sempre está acompanhado do perispírito. O perispírito é indestrutível. Até mesmo naqueles casos que a gente mostrou dos ovoides na aula passada, o perispírito está ali, ele não se destrói, ele só está atrofiado. A gente pode mudar a forma dele, né? Gabriel Delane traz em Alma Imortal que a alma se encontra unida à substância perispirítica que coisa nenhuma pode destruir. Nem os milhões de graus de calor de sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade pode modificar, não porém mudando-lhe a substância, mas expurgando-as dos fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. Isso aqui já dá margem até a gente falar de uma outra propriedade, que eu acho, se eu não me engano, é a próxima, que é a mutabilidade, e algumas pessoas confundem a mutabilidade com a plasticidade, a gente vai entender essa diferença. Mas, basicamente, essa é a característica do perispírito, de que ele é indestrutível. Ele pode sofrer... E logo quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei pensando, se o perispírito grosseiro, nosso, que ainda aqui próximo da Terra, aquela coisa assim, perispírito denso ainda, ele fala que nem os milhões de graus de calor de sóis ardentes podem destruir o perispírito. Aí eu fiquei imaginando, quando eu estava estudando isso, então se um perispírito meu, por exemplo, que estou aqui tão baixinho, coitado, na evolução, me aproxima do Sol, que consequência que pode ter isso para o meu perispírito? Como é que esses raios solares vão, o que é que vai acontecer comigo enquanto perispírito? Das minhas pesquisas, eu não achei resposta clara para isso, mas eu faço analogia como dos ovoides. Os ovoides, eles atrofiam o perispírito de tal forma que é como se ele não tivesse, fica envolvido só pelo corpo mental ali, né? É como se não tivesse perispírito, mas ele está lá. Está atrofiado, está deformado, mas está lá. Eu imagino que deve acontecer alguma coisa semelhante, porque é fato que se uma pessoa como eu, um pobre coitado, me aproxima meu perispírito do Sol, eu vou sofrer alguma coisa, principalmente porque minha mente está condicionada a aceitar que o Sol vai me queimar. Então, se na minha mente está isso condicionado, isso vai acontecer de alguma forma, ou até mesmo pela própria densidade do meu perispírito ainda. Mas eu não consegui uma resposta clara para isso. Fica aí a dúvida também para vocês. Fiquem à vontade para pesquisar e se souber a resposta, me fala. Tem outra pergunta aqui que eu acho que também vai ser bem difícil de responder, hein? Vamos lá. No caso, Henrique, no caso, Jesus, máximo exemplo próximo a nós, ele tem perispírito? Ou é algo que é só para nós, meros mortais? Lembrando que Jesus um dia já foi um mero mortal como a gente também, né? Mas ele tem, todos os espíritos têm perispírito. O que acontece, que eu vou mostrar na próxima propriedade, acho que vou até passar aqui logo, é a mutabilidade. O que é que acontece? Que tem essa característica. Com a nossa evolução, a gente já falou lá atrás sobre densidade. À medida que a gente vai evoluindo, o nosso perispírito vai ficando mais sutil. Ou seja, ele vai perdendo essa característica grosseira, a gente vai depurando os fluidos que constituem o nosso perispírito. Então, ele vai ficando mais sutil, mais leve. Então, no caso dos espíritos puros, como o próprio Jesus, que você deu exemplo, o perispírito deles é tão sutil, mas tão sutil que parece que não tem, mas tem. A questão é que a gente precisa do perispírito para interagir na matéria, de alguma forma. Então, é um corpo que a gente não perde ele.
Ele, pelo menos até onde eu sei, né? Possa ser que alguém tenha estudado alguma coisa diferente, se quiser trazer, pode trazer. Mas meu raciocínio, pelas coisas que eu já estudei, é dessa forma. Mas aí também não vou questionar a natureza de Jesus, que aí também, para trazer no Lúcifer e Jesus para eu discutir aqui, fica complicado. Fátima está perguntando, já ouvi pessoas falando que tatuagens ferem o perispírito. O que você acha disso? Se for assim, o meu já está marcado. Eu estou com uma bem grande aqui no braço, mas o raciocínio é esse mesmo. Não é só o perispírito que molda o corpo. O que acontece no nosso corpo físico também marca o perispírito. Então, quando eu desencarnar, minha tatuagem vai estar lá, bonitinha, lá no meu perispírito. Né? Ainda bem, porque doeu para fazer, eu quero que ela fique. Mas a questão de mudar a forma do perispírito é uma questão mental, é da gente saber fazer isso. Possa ser que quando eu chegue lá, de alguma forma, eu falar, não quero fazer a tatuagem, não quero mais a tatuagem. O perispírito, ele é moldável. Então, eu posso aprender a fazer isso com o auxílio dos mentores do mundo espiritual e ele falar, vou remover essa tatuagem porque não diz mais respeito comigo. Não faz mais parte do que eu penso da vida, não quero mais a tatuagem. O perispírito é moldável a esse ponto. O problema, e que eu também enfrentei isso quando eu fui fazer minha tatuagem, é que o que marca mais é a impressão que fica na gente quando a gente faz as coisas. Meio que um trauma. Algumas coisas aqui ainda são vistas com muito preconceito, com muita severidade. Então, hoje em dia está mais tranquilo, mas já se falou muito sobre tatuagem, que é coisa de vagabundo, de marginal, de bandido. E isso causa uma marca psicológica na gente também, em quem faz. Então, o fato de ter marcado psicologicamente a pessoa, traz uma marca maior no perispírito. Marca maior que eu falo me impressiona mais aquilo a ponto de modificar meu perispírito. Mas se você é uma pessoa tranquila, tá, eu coloquei a tatuagem, beleza, mas se um dia, depois que eu desencarnar, eu conseguir falar, não quero tirar a tatuagem, não quero mais essa tatuagem, eu vou tirar. Claro que sim. Se aqui na própria Terra já existe tecnologia de laser para remover tatuagem desse corpo grosseiro que a gente tem, dói muito e tal, mas já existe tecnologia aqui para remover tatuagem. Então, por que no mundo espiritual não pode ter uma tecnologia para remover tatuagem muito mais avançada, inclusive? Então, respondendo a sua pergunta, marca. Eu fiz aqui, já está gravado lá no meu perispírito. Depois eu vejo se eu quero ficar com ela ou não. Acho que respondeu, né? Eu acho. Tá. Então, essa característica aqui, que é a mutabilidade, Zalmino traz que o perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que refere à substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável, aí já é Leão Denis. Depura-se e enobrece-se com a alma. Segue-a através de suas inúmeras encarnações. Com ela sobre os degraus da escala hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para em algum dia resplandecer com essa luz radiante do que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. O que é que ele quis trazer aqui? O perispírito, ele não modifica em relação à substância. Essa substância que ele quer dizer o quê? A gente vai voltar lá atrás, no começo da aula, quando eu falei da origem do perispírito. O perispírito ele é formado, principalmente, a grosso modo, por duas substâncias, digamos assim. Primeiro, ele é a extensão da própria alma. E segundo, que ele se adequa, ele retira fluidos do meio do planeta que ele vai habitar. Então, meu perispírito aqui na Terra, ele é formado basicamente pela extensão da minha própria alma e pelos fluidos da Terra. Então, é essa substância que não se altera, entre aspas, principalmente no que diz respeito à minha alma. Mas digamos que evoluir, dei lá um salto na minha escala evolutiva e vou para um planeta melhor do que a Terra, mais evoluído do que a Terra. Então, eu vou precisar passar por uma transformação, digamos assim, para uma adaptação, para que meu perispírito se adeque à psicosfera e o fluido cósmico universal daquele planeta, para eu habitar aquele planeta. A mesma coisa é, se eu for para um mais atrasado, eu vou ter que passar por uma adequação aí para meu perispírito se adequar àquele planeta novo que eu vou habitar. Isso a gente vê na literatura alguns exemplos de visitas de outros espíritos no planeta, aqui na Terra,
e que eles precisam passar por uma fasezinha aí de adequação para poder o perispírito se adequar ao novo planeta que está. É a mesma coisa quando a gente está, por exemplo, vai fazer um mergulho, o pessoal que trabalha em plataforma, né, que trabalha em altas profundidades, tem que ficar um tempo em determinadas câmaras para poder o corpo fazer aquelas trocas de gás, né, para poder se adequar àquela nova profundidade que vai. A mesma coisa para o perispírito. Se eu saio da Terra para ir para outro planeta, eu tenho que passar por um períodozinho de adaptação aí para poder habitar aquele planeta ou visitar aquele planeta, enfim. Então, essa substância da minha alma, ela não se altera nunca. O meu perispírito é sempre reflexo da minha alma. Mas ele pode se modificar no sentido de depuração. Eu vou me depurando a cada encarnação, com fé em Deus, que eu posso ficar estacionado também, mas eu vou me depurando, e meu perispírito vai ficando mais sutil. Ele vai perdendo essa coisa grosseira que ele é. Nesse sentido, o perispírito muda. No que diz respeito ao DNA, né, como o colega fez a analogia na outra aula, no que diz respeito ao DNA do perispírito, ele não muda, não. É sempre vinculado à minha alma. E aí foi o que eu estava dizendo, algumas pessoas confundem mutabilidade com plasticidade. Né? Qual é a diferença de uma para outra? Porque as duas propriedades falam do perispírito ser moldável, do perispírito se mudar. A diferença entre a plasticidade e a mutabilidade é que a plasticidade ela é uma mudança no perispírito que é sustentada pela nossa mente, mas é uma mudança transitória. A mutabilidade não. A mutabilidade marca a nossa evolução. Então, meu perispírito vai se depurando, ele está se modificando, está ficando, né, mais evoluído, digamos assim. Na plasticidade, não. Enquanto durar o efeito da minha mente sobre o meu perispírito, ele assume aquela forma, como os próprios exemplos que a gente deu de licantropia, né? Que são as formas, zoantropia, que são as formas de animais, por exemplo. Aquela forma de animal vai ficar ali enquanto eu acreditar que eu sou um animal. Enquanto eu estiver vinculado não só ao pensamento, mas o sentimento daquilo, vai me sustentar. Enquanto durar um processo hipnótico, por exemplo. Então, a plasticidade é momentânea. Posso voltar ao normal. A mutabilidade não, é uma característica evolutiva. Aí aqui só resumindo, sabe-se que por meio da ação plasticizante pode o espírito mudar, por exemplo, o seu aspecto, porém tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente. É como eu falei, né? A diferença... Oi, pode falar. Temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Nathalie, nesse caso sobre deformidade espiritual dos ovoides e sobre o perispírito, em relação aos chakras, eles compõem o perispírito também? Estão contidos no perispírito? Também. Todos os corpos possuem a correspondente dos chakras, digamos assim. Tá. Rafael pergunta, não existe uma segunda morte na qual se perde, entre aspas, o perispírito ao ascender para planos superiores? Isso, é uma discussão que se tem, essa questão da segunda morte. Eu lembro que nas discussões nos grupos de estudo que a gente tinha, que falava sobre essa segunda morte, que algumas literaturas trazem isso, sobre essa possibilidade de perder o perispírito. Mas eu preferi seguir a linha do que acredita que não perde. E nas discussões que a gente ficou na época, a gente chegou a essa conclusão, porque essa relação minha com a matéria que me envolve precisa do perispírito. Vou usar o próprio exemplo de Jesus que vocês trouxeram. Jesus, quando encarnou na Terra, ele já era um espírito puro, segundo a literatura, né? Ele já era um espírito puro e nasceu aqui na Terra com essa missão. Ele precisa do perispírito para interagir, para estar aqui na Terra. Então, se Jesus era um espírito puro e perdeu o perispírito, ele criou outro de onde? Digamos assim. Mas, se bem que não sei nem se Jesus pode ser um exemplo, que ninguém sabe, mas também eu não sei se poderia fugir tanto de uma lei natural como essa. Então, eu sou da linha que acredita que não se perde o perispírito, justamente até por esse exemplo de Jesus. Henrique pergunta aqui, sem querer parecer incrédulo, pelo amor de Deus, mas se for, não tem problema nenhum. Mas o perispírito tem alguma comprovação científica, sem ser os estudos de Kardec? Sim.
Olha, fora dos estudos de Kardec, eu não sei exatamente agora lhe trazer isso, mas pelas próprias materializações que foram feitas, né, e comprovadas na época, ele materializa o próprio perispírito do espírito. Então, aquilo ali, para mim, do meu ponto de vista, já é uma prova. No centro espírita que eu frequentava, o pessoal tinha um grupo de pesquisa que eles faziam alguns testes, algumas coisas. Uma das experiências que eles fizeram foi sobre a expansibilidade, que a gente viu uma das propriedades lá, de expansibilidade. Quando o médium está no transe, né, que ele começa a se disponibilizar para trazer uma comunicação, o perispírito expande. Naquele momento, eles fizeram a experiência, o médium se concentrou para poder permitir essa expansibilidade do perispírito. E ficava uma outra pessoa a uma certa distância com um alfinetezinho para poder encostar no médium e tentar fazer ele sentir a picadazinha do alfinete sem tocar no corpo. E isso aconteceu. Então, foi um dos testes que foram feitos, mas cientificamente eu não tenho acesso, não sei lembrar agora. Mas no dia que provarem isso, vai ser fantástico. Tem uma pergunta interessantíssima aqui de Eneida. Ela diz assim, à medida que as consciências evoluem, o corpo mental vai se libertando da influência magnética do perispírito. Perfeito. Significa, então, que os espíritos mais evoluídos conseguiriam existir só no plano mental, só com o corpo mental? Como eu estava falando, eu não acredito muito em perder o perispírito, mas, inclusive, o plano que os espíritos puros vivem, né, a dimensão que eles vivem, inclusive, é chamada de dimensão mental, justamente por estar muito mais presente, muito forte a atuação do corpo mental. Mas eu, particularmente, eu fico nessa linha de que a gente não perde o perispírito. Ele fica muito mais sutil, como se não existisse, na verdade. Diáfano, sutil, mas que, para mim, ainda permanece. Lúcia Oliveira está perguntando, e as pessoas que nascem com sinais no corpo? Sim. O que é que tem? É sobre se é marcado, se é com perispírito? Nesse sentido? Sim, pode acontecer. Quando a gente reencarna, a gente traz com a gente o histórico das encarnações passadas. E se é alguma coisa que é muito forte, algo que foi um trauma, se é um resquício de alguma outra, tanto de encarnações passadas, quanto de coisas que a gente viveu na realidade do mundo espiritual, a gente pode manifestar isso no corpo, sim, de alguma forma. Tranquilamente. Daphne está perguntando, plasticidade é uma mudança momentânea? É uma modagem? Exatamente. A plasticidade é dura. Quando parou a ser sua vontade, o perispírito ficou mudo, não sei se foi só para mim, está todo mundo ouvindo. Ficou mudo meu? Deu uma cortadinha aqui, eu não sei se foi só comigo ou se foi todo mundo também. Não sei. Então, vou repetir aqui a questão se a plasticidade é temporária. Isso, é momentânea. Se você, por exemplo, um espírito sofre um processo de hipnose, por exemplo, para assumir determinadas formas. Enquanto durar o efeito da hipnose, ele vai ficar daquele jeito. Cessou aquela hipnose, ele volta ao normal. Estou falando hipnose porque existem relatos na literatura sobre espíritos que são obsidiados e são hipnotizados para assumir determinadas formas. Mas isso pode acontecer da pessoa para a pessoa mesmo, não precisa ser a ação de outro espírito. Mas sempre é temporário. Enquanto durar a vontade do espírito de ficar daquela forma, ele fica. Até despertar, né? Você está perguntando, hipnose é uma agressão ao perispírito? Não. Depende do que você quer fazer com aquela hipnose. Porque eu acho que hipnose é uma agressão mais contra a vontade, contra a liberdade do espírito do que contra o perispírito. Porque depende de como ela é usada. Porque existem tratamentos que são feitos à base de hipnose, regressões que são feitas à base de hipnose, e isso não traz nenhum malefício, não. Agora, se o objetivo da hipnose é fazer a pessoa assumir determinadas formas no processo obsessivo, por exemplo, isso é péssimo. Não é a ferramenta, a hipnose que é ruim, é a forma que ela é usada. Por isso que é perigoso, né? Muitíssimo perigoso. Ela está falando em relação ao tratamento mesmo. Sempre há esse risco. Sempre há. Rick fez uma pergunta há um mês atrás, relacionada a perispírito, e eu e Jácia nos negamos a responder, porque a gente disse que você responderia a ele aqui.
Só que, Henrique, eu preciso que você repita a pergunta, meu amor, porque eu não lembro mais dessa pergunta. Então, escreva aí de novo a pergunta para a gente fazer, enquanto o Rodrigo segue o barco aqui. Tá, faça aí que a gente interrompe. Então, vamos seguir. Pode ser. Capacidade refletora. Aqui foi André Luiz que traz. Inclusive, gente, a literatura de André Luiz é uma das mais ricas do Espiritismo em termos de perispírito e de realidade do mundo espiritual. Se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo. Ainda a terminologia dele às vezes é um pouco complicada, porque ele era médico, né? Então ele escreve daquele jeitão ali, mas é muito rico, quem tiver oportunidade. Então ele traz aqui que o perispírito é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Como é que isso acontece? Como o perispírito ele é semimaterial e a gente já viu que ele é muito suscetível à ação da nossa mente. Então, o cuidado que a gente tem com o que a gente pensa e, na verdade, com o que a gente de fato. Porque o nosso perispírito reflete quem nós somos. Não só através da forma, mas através do que fica em volta do nosso perispírito. Como ele vai trazer aqui. Todo pensamento encontra imediata ressonância no nosso perispírito, podendo produzir duas coisas, dois tipos de efeito. Um é a forma pensamento, como a gente já falou um pouquinho sobre isso. Gera na sua aura a sua imagem, conhecidas hoje como forma pensamento, variável de acordo com a carga emocional, até mesmo com o aspecto cromático. Essas formas pensamento, o que são? São formadas através da insistência da gente em determinados comportamentos, seja de raiva. Lembrando, gente, que tudo isso não é assim, passou na minha cabeça agora um pensamento, pensei uma besteira agora, fiquei com raiva de fulano, pronto, vai criar alguma coisa no perispírito. Não é assim. As formas pensamentos, elas são formadas a partir da nossa vontade, do nosso pensamento e da carga emocional que a gente deposita naquilo. Eu chego a pensar muito mais em carga emocional, porque quando a gente sente aquela raiva ou também o amor, né, qualquer tipo de sentimento, quando ele é muito forte, ele altera a nossa aura, naquelas colorações que a gente já falou, mas também pode criar essas formas de pensamento, que são, de fato, como se fossem objetos, digamos assim, né? Bem grosso modo, como está aí na figurinha que eu botei para tentar exemplificar. E eles ficam meio que circulando em volta da gente, presos na nossa aura. Então, isso reflete quem a gente é, porque se a gente tem um padrão de comportamento, sexo, por exemplo, não que eu esteja dizendo que sexo é ruim, pelo amor de Deus, vamos fugir da Bíblia, vamos fugir do catolicismo. Mas se a gente entra no estado de vício, nenhum vício é bom, porque a gente gasta muita energia com aquilo. Então, a nossa aura vai ter, muito provavelmente, formas de pensamento que reflitam essa nossa viciação sexual. Sabe-se lá Deus que forma que vai aparecer lá para refletir isso. A mesma coisa é bebida, jogo, qualquer comportamento persistente nosso acaba sustentando essas formas de pensamento em volta da gente. Então, isso reflete a nossa natureza, como a própria literatura falou. Nós refletimos isso para fora da gente. E essas formas de pensamento, elas podem ser tão bem criadas, digamos assim, que elas mesmo podem sugar nossas energias, pesar a nossa aura. Então, a gente, às vezes, vai tomar um passe, ou vai ser atendido no terreiro de Umbanda, vai tomar um passe no centro espírita, vai numa missa na igreja, a gente chega carregado, cabisbaixo, achando que é o quê? Logo já acha que é obsessão. E não é, pode ser só a nossa aura carregada dessas formas de pensamento que a gente mesmo cria. E quando a gente entra, que vai para a missa, toma um banho de folha, toma um passe que se sente mais leve, que é aquela coisa, nossa, renovou minhas energias. Aconteceu, de fato, ali uma limpeza no nosso campo da nossa aura e que tirou essas formas de pensamento. A gente vai estar sempre criando forma de pensamento durante a nossa vida. Então, é bom a gente estar, né, com essa regularidade, ou com as nossas orações em casa, ou no templo religioso que a gente se afine, para estar renovando essas energias, porque isso vai acontecer, porque é característica nossa, a gente está sempre pensando em alguma coisa,
está sempre preocupado com alguma coisa, se é algum período da vida em que a gente está muito preocupado com o trabalho, ou que está muito preocupado com o relacionamento, isso vai se refletir na nossa aura de alguma forma. Então é sempre bom estar dando essa renovada no astral para poder ficar leve, para refletir bem sobre a vida. Henrique fez a pergunta que está guardada há um mês, e Lorena perguntou: traumas geram forma pensamento? Sim, pode gerar sim, com certeza. Se é uma coisa que está na cabeça da gente ali, insistentemente martelando a gente ali de alguma forma, isso vai se refletir no nosso campo, de alguma forma. Eneida está perguntando ainda sobre formas pensamento, tá? Depois eu pulo para a pergunta de Henrique. Eneida perguntou: essas formas pensamento podem nos acompanhar através das diversas encarnações, tornando-se dispositivos obsessores? Olha, até onde eu sei, não, porque elas são transitórias também. As formas de pensamento, elas não são... Elas duram enquanto o nosso pensamento durar. Então, eu acredito que quando a gente desencarna, quando a gente reencarna, o próprio esquecimento faz com que a gente se liberte de algumas coisas. Mas pode agredir de tal forma que marque alguma coisa no perispírito. Se é uma característica nossa, se é um trauma, ele vai ficar marcado em nós de alguma forma. Que não seja através de forma de pensamento, mas que seja uma doença, por exemplo, que pode ser causada por isso também, por essa insistência pelos sentimentos negativos. Por isso que as pessoas falam tanto que raiva, o pessoal associa, né? Raiva dá câncer, né? Faz essas associações, na verdade, é porque os sentimentos, essas formas de pensamento, a insistência naquilo traz alguma consequência de alguma forma. E que pode passar para outras encarnações, porque enquanto a gente não se curar daquela mentalidade, enquanto a gente não se curar daquele trauma, aquilo vai acompanhar a gente enquanto ele existir. Enquanto ele existir. Então, digamos que a gente está pensando naquilo, foi traumatizou de alguma forma, nessa encarnação eu consegui, desencarnei, fiz uma limpeza, fui atendido, mas aquilo está em mim. Então, quando eu reencarnar, se aquilo não foi tratado, se eu não trouxe uma forma de pensamento de outra encarnação, eu vou criar uma nova, porque aquilo ainda está em mim. A gente vai continuar criando isso enquanto existir o trauma na gente. Então é bom a gente resolver nossas questões, para ir se libertando dessas coisas. A pergunta de Henrique, que ele está um mês esperando a resposta, é a seguinte: quando o espírito tem várias vezes no mesmo sexo, repetidamente, e porventura ele venha numa próxima encarnação no sexo oposto, isso ocorre uma marcação no perispírito, podendo causar uma influência na orientação sexual da pessoa ou no modo de vida? Tá, eu vou então, já que o tema é sexualidade, eu vou só acabar essa capacidade refletora antes de começar. Peraí, então, que tem mais algumas perguntas desse slide aí. Daphne gostaria de saber se uma pessoa com larvas astrais, ao fazer uma higiene na intenção de limpar o corpo, no intuito de limpá-las, em que ponto é prejudicial ao nosso perispírito? Em que ponto é prejudicial a ação das larvas? É isso que ela quer dizer? Tá. A questão tanto das larvas astrais, quanto de formas de pensamento, quanto de obsessão, elas vão influenciar a gente enquanto elas estiverem ali, drenando as nossas energias, causando até doenças mesmo, físicas, doenças psíquicas também, porque uma vez que os seus chakras estão, essas influências desalinham os chakras, eles perdem as funções deles, ficam comprometidos também. Então, traz consequências sim para o perispírito. A depender da demora de que você fique com essa ação desses larvas, formas de pensamento, obsessão, quanto mais prolongado é o efeito, é a ação dessas situações, mais danos traz para o perispírito. Isso pode se agravando, sim. Então, se você não tratar isso a tempo, vai persistindo aquilo ali, vai prejudicar sim. Só que a gente tem que lembrar que nenhuma ação maléfica no perispírito fica para sempre. Todas essas ações são transitórias. Quando fizer um tratamento, com a própria desencarnação até, o perispírito vai retomar a sua forma. É só a gente se libertar da ação desses prejuízos, digamos assim, né? Daphne está perguntando se essas marcas ficam como machucados no nosso perispírito. Como funciona? Olha, exatamente como a marca fica, eu não sei lhe precisar. Mas alguns videntes falam como se eu vivesse entrevistando vidente, né? Na literatura, eu vejo alguns
depoimentos dos videntes de como vê o perispírito da pessoa. Por exemplo, nos chakras, quando o chakra está desalinhado ou está com sua função comprometida, eles ficam expelindo, pode estar expelindo uma fumaça acinzentada, meio marrom, fica desbotado. Então, as larvas, existem pessoas que, eu já vi relatos sobre isso, de que realmente vê a larva, no formato de larva mesmo, na pessoa. Tem um médium lá de Serrinha, da minha cidade, eu estava conversando com ele um tempo atrás, ele vê claramente a ação desses espíritos ou desses parasitas no corpo da pessoa. E ele conversando comigo, ele falou, Rodrigo, eu até emprestei esse livro que eu passei para vocês, emprestei para ele. Ele é médium de prática, né? Ele nunca estudou nada, não entende. Ele falou comigo, Rodrigo, eu vejo quando tem larva na pessoa. Eu vejo quando a pessoa, eu sei quando a pessoa está perto de morrer, porque eu vejo esse cordão do prata mais fraco. Ele fala que vê de fato mesmo, larva como se fosse um bicho mesmo. E isso vai corroendo, vai criando feridas no perispírito mesmo. Isso é fato. E enquanto essas... E olha que ele é são esse tipo de depoimento, como o colega estava falando, se existe prova científica de que o perispírito existe, para mim, pessoalmente, eu não preciso, porque esse tipo de relato me convence. Uma pessoa que não é espírita, ele não frequenta... Se eu não me engano, ele é evangélico. Eu não tenho certeza. Mas ele me contando coisas que ele vê, que eu vejo nos livros. E ele nunca estudou nada sobre isso. Eu que comecei a emprestar os livros para ele se situar, para não achar que está doido, né? E ele fala, Rodrigo, às vezes eu não sei se eu falo para a pessoa, se eu não falo. Eu vejo, às vezes, quando é uma pessoa, um espírito bom, eu vejo uma luz se aproximando. Quando é uma pessoa ruim também, eu vejo a energia escura. Esses parasitas, eu vejo o corpo da pessoa cheio de ferida, cheio de larva em cima. E ele fica, eu não sei se eu falo para a pessoa, se eu não falo. Mas, enfim, então, é desse fato mesmo. E como eu falei, quanto mais a ação daquele parasita durar, mais prejuízo vai ter. Então, cria ferida mesmo no lugar. Isso repercute no corpo físico também. Lorena está perguntando o que seriam realmente essas larvas astrais? É larva mesmo? São criações mentais mesmo, de espíritos mais atrasados, ou até mesmo de nossa, que acaba criando essas formas, essas espécies de parasitas no termo de mundo espiritual, né? O processo mesmo de criação mesmo dessa larva eu não conheço, não sei. Mas é fato, elas existem. Nathalie, eu vou pedir que você refaça a sua pergunta, meu anjo, porque eu não entendi. Ela falou, Rodrigo, em relação a algo relacionado a gente dar poder ao pensamento. O pensamento tem poder. Mas aí ela continuou a pergunta e eu não consegui compreender o que ela quis dizer. Então, Nathalie, se você puder, meu anjo, repita aí sua pergunta. Eu acho que ela está querendo saber alguma coisa em relação a se esse poder que a gente dá ao pensamento, como é que fica a materialização ou a atração de certos espíritos. Acho que foi nesse sentido. A questão da materialização, ela não depende materialização de espíritos, né? Materialização ou, como ela colocou aqui, ou atração de certos espíritos. Tá. A primeira materialização, ela não depende do meu pensamento. Tipo, eu vou pensar aqui, eu vou materializar um espírito. Não existe isso. A materialização, primeiro, depende da vontade do espírito que quer se materializar. Segundo, de ter um médium de efeito físico próximo para ele retirar esse ectoplasma para se materializar. E é muito complexo para acontecer a materialização de um espírito. Não é assim de qualquer forma. Então, não é assim, eu quero aqui que o espírito se materialize, ele vai e se materializa. Não. O buraco é mais embaixo nesse sentido. E a outra foi o quê? Atração de espíritos? E se você pensar, eu acho que ela quis dizer nesse sentido, se você estiver pensando, você pode materializar e atrair certos tipos de espírito. Atrair, você pode, com certeza. Às vezes a gente está sem fazer nada e do nada lembra de alguma pessoa, ou desencarnada ou encarnada. O fato de você lembrar ou pensar naquela pessoa pode lhe conectar de alguma forma com essa pessoa, sim. Não quer dizer que você vai ficar ligado a ponto de trocar energias com essa pessoa. Eu falo encarnada, né? Tipo, lembrei de fulano aqui agora. Não, pode ter sido uma coisa aleatória mesmo. Você lembrou e pensou naquilo, não é que aquele pensamento
aleatório que a gente tem durante o dia vai me ligar a essa pessoa. O pensamento ele tem força quando a gente insiste naquele pensamento e sempre vinculado a uma carga emocional, digamos assim, ou uma intenção muito forte. Tipo, se eu paro hoje aqui para fazer uma meditação, eu vou fazer uma oração por fulano para minha mãe, porque eu quero fazer uma oração para minha mãe, então eu vou parar, vou me concentrar na minha mãe, vou ter a intenção de mandar para ela alguns fluidos positivos, aquela coisa boa. Eu me conecto a ela. Eu lanço para ela essas energias, esses fluidos, porque eu tive uma intenção, tive vontade, e meu sentimento me guiou a fazer isso. Então, não é um pensamento qualquer. Foi intencional, eu me concentrei para pensar naquela pessoa. A questão de atrair espíritos é uma questão de afinidade. Com eles é muito mais fácil, mais rápido do que com encarnados, porque eles têm mais liberdade, né? De estar nos lugares, os que sabem. Então, o que me faz atrair um perispírito para perto de mim, independe até do meu pensamento. É o meu comportamento. Porque às vezes espíritos se aproximam de você que você nem conhece. Mas você se comporta de uma forma que ele se sente afim, ele vira seu amigo, digamos assim, né? Porque fala, não, vou ficar com fulano ali porque eu gosto dos lugares que ele vai, gosto do jeito que ele se comporta perante a vida, então eu vou ficar perto dele ali porque essa troca de energia está favorecendo. E aí, de fato, se ele se aproxima de você e fica na sua companhia, há uma troca de energia, sim, sua com aquele espírito ali. Positiva ou negativa, depende do tipo de pessoa que está perto de você. Eu, particularmente, eu acho uma perda de tempo obsidiar. Eu acho que se eu desencarnar, não vou obsidiar ninguém, não. Porque imagine, com tanta coisa, com tanta possibilidade que eu tenho para fazer, eu vou ficar perdendo tempo 24 horas do lado de uma pessoa. É muito amor. Tem as 3 perguntas sobre larvas, relativas às larvas. Certo. E aí eu vou fazer as 3 e você acho que consegue responder de uma vez só. Beleza. A primeira, por que falam que no banheiro ficam as larvas astrais? Depois, o que podemos fazer para neutralizar a ação dessas larvas em nós? E, por fim, larvas astrais são similares ao conceito de miasmas astrais? Boa, boa. Olha, até onde eu sei, essa do banheiro para mim é nova. A questão do que eu acho que deve ter a ver com o banheiro, com essa questão, porque é onde se concentram as próprias, o lugar mais sujo da casa, digamos assim, né? Que tem mais bactérias físicas, então eu acho que pode ter essas bactérias espirituais também. Mas não conheço, não sei a respeito disso. Estou fazendo aqui uma analogia. Porque o próprio lugar onde a gente tem imundície, ali se junta aquelas coisas físicas mesmo, materiais, então pode ser que esteja juntando também do ponto de vista espiritual. E a outra pergunta, larva e miasma, sim, eles podem se confundir em conceito também, é a mesma coisa. Mas os miasmas, sempre que eu vejo, diz respeito não só a larvas, mas também a psicosfera do ambiente. Os ambientes pesados, que tem aquela energia densa, né? Formas, pensamentos, eu acho que os miasmas só uma questão conceitual mesmo, é mais amplo. Larva especificamente é esse parasita. Os miasmas astrais são, eu penso, generalizando em questão de conceito, que são todas essas energias mais densas que prejudicam um determinado ambiente, seja a energia do lugar, a criação de formas de pensamentos, as larvas astrais, eu acho que está tudo relacionado, em termos de miasma. A segunda pergunta eu não lembro, Ivana. O que a gente pode fazer para nos livrar, né, dessas... neutralizar a ação das larvas. Olha, sempre que eu vejo algo relacionado a larvas astrais, a maioria dos livros que eu li que traziam essas larvas astrais, era sempre voltada a processo obsessivo. Ou um estado de mentalidade tão ruim da pessoa que permitia a ação das larvas. A questão é, obsessões, larvas, parasitas, para se instalarem na gente, a gente precisa, de certa forma, permitir aquilo, mesmo que inconscientemente. Porque se eu sou uma pessoa que estou bem resolvido com minha vida, sou uma pessoa que tem minha religião, não que a religião seja salvadora, né? Mas os templos religiosos, o ambiente dos templos religiosos saudáveis favorece a essa renovação energética. Assim como, para algumas pessoas, entrar em contato com a natureza renova, cuidar de planta,
estar em contato com os animais, tudo isso que renova a nossa energia e nos faz entrar em contato com energias mais superiores, para nos permitir essa renovação. Então, tudo isso faz com que a ação desses parasitas, dos obsessores, dos miasmas, que seja, perca o efeito. Quando se instala um processo obsessivo, que eles usam desses impulsos para adoecer o obsidiado, a relação de obsessão, de alguma forma, tem uma permissão da pessoa. Permissão no sentido de que o obsessor, normalmente, ele está ali acusando o obsidiado de algo. Inconscientemente, ele aceita por um sentimento de culpa. Então, eu estou permitindo aquilo, a ação. Eu me nivelo energeticamente àquela ação. Falando bem a grosso modo. Então, como é que a gente neutraliza a ação dessas larvas, desses obsessores, enfim? É a gente tomando consciência da nossa vida, não tem regra. Mas é a gente procurando estar sempre consciente da nossa vida, buscando se renovar, coisas saudáveis que renovem a nossa energia, que eleve nosso padrão vibratório, para a gente não ficar no nível dessa galera aí, para permitir essas ações. Pode acontecer de em algum momento da vida a gente ter um descuido, porque a gente é muito inconstante, né? E permitir a ação de larvas de alguma coisa, pode. Mas se a gente buscar o tratamento, se a gente buscar a forma de sair dessa situação, tudo tem solução. Não é nada definitivo, não. A não ser que o mais grave aí são outros processos, mais como subjugação e tudo mais. É isso mesmo. Só respondendo uma pergunta e um conceito que você colocou, é bem isso, sobre o banheiro. O banheiro, uma vez, mãe explicou que a gente, inclusive, não deve entrar no banheiro com as nossas guias no pescoço, por uma questão energética. O banheiro é um lugar de quê? É um lugar sujo, como o Rodrigo colocou, é um lugar que a gente deixa, né, nossos dejetos, são lugares sujos de excrementos, enfim, são lugares mal cheirosos, então é um lugar que absorve muito esse tipo de energia. Então, se a gente sempre lembrar que nós somos energia, a gente está sempre em sintonia com alguma coisa, a gente, ao entrar no banheiro com nossas guias, a gente pode estar absorvendo, além dessas energias, trazendo isso para as nossas guias, que são as nossas ferramentas de proteção também. Então, talvez por isso que falem que nos banheiros é os lugares onde existem mais larvas. Né? O banheiro onde a gente se limpa, se lava, tem tudo a ver com essa relação mesmo que você falou. Ótimo. E complementando, eu já fiz alguns atendimentos em que a entidade falou assim, eu não quero ver você chorando no banheiro. Também porque é um ambiente que a gente deve evitar, por conta do que o Rodrigo falou, por conta do que a Pana falou, a gente, de repente, vou chorar no banheiro. Porque você não está apenas carregando os seus sentimentos, mas está também podendo absorver também essa energia, essa densidade que está ali naquele momento, né? Você já está meio down, assim, meio na tristeza. Então, chorar no banheiro também é uma coisa que eu sempre... Já aconteceu algumas vezes, acho falar, não querer a pessoa usando esse ambiente também, para não ter que absorver mais energia, né? E essa questão da energia do banheiro, eu acho que vincula também a própria energia da sujeira. Qualquer lugar sujo, tanto que quando você dá aquela faxina em casa, a casa está renovada, porque você tirou a sujeira material, que consequentemente tem uma contraparte energética daquilo ali. Então, não é para também dizer, não vou entrar no banheiro, pelo amor de Deus, que o banheiro, eu não acho que seja desse jeito também, para não ir para outro extremo, né? Mas, enfim. Não, sim, claro. Por exemplo, assim, a gente usa as guias como ferramenta de proteção. Então, você podendo evitar entrar no banheiro ou no lugar sujo, assim, dessa forma com as guias, é sempre melhor. Você não vai deixar de ir no banheiro, lógico. E você podendo, por exemplo, chorar num lugar mais agradável é sempre melhor do que dentro de um banheiro. Não, né, claro, então, claro. Tem toda... Chora na cama, que é lugar quente. Exatamente. Interessante essa questão das guias, eu não sabia. Não. Yácia? Oi, fala, nega. Diga aí o que você tá falando, nega. Não, Virginia porque agora. respondeu, foi a questão das guias, você podia ajudar a gente para não poder entrar com as guias no banheiro, né? Perguntaram aqui. Eu só penso uma coisa, eu penso que esse chorar no banheiro é uma questão de chorar escondido. Né? Como assim, você vai chorar no banheiro, estou vendo você chorando no banheiro, escondido, chorando escondido, não acredito que esteja
o fato de estar chorando no banheiro, que seja uma influência maior e que a gente seja mais suscetível. Não, é só isso mesmo. Entendi. Vai Alguma lá. coisa a respeito disso? Então, só para finalizar essa questão da capacidade refletora, a esfera extrafísica ou energética, onde se localiza o movimento corpo espiritual, apresenta idêntica expressão do perispírito a propriedade de fazer com que os pensamentos e emoções possuam suas formas, cores, odores, características singulares, os quais chegam até mesmo a adquirir existência temporária e desvencilhada do seu Criador, de acordo com a intensidade da mente geradora ou da vontade através do seu pensamento. O que é que ele quer dizer com isso aí? Que, inclusive, as formas de pensamento que a gente cria podem criar uma certa vida própria, temporária, desvencilhada da gente. Tipo, se eu direciono minha raiva muito para uma pessoa, eu posso criar uma forma de pensamento, mesmo inconscientemente, e jogar naquela pessoa. Eu estava contando, e claro que a pessoa vai receber aquilo ali, a gente pensa, eita, do nada me deu uma tontura aqui, do nada baixou minha pressão, claro, excluindo todas as causas físicas, se não for uma doença, se não for coisa física mesmo, aí você pode pensar nessa parte da energética, né? E aí você, como o próprio caso que eu falei de uma médium, um assistente de Chico Xavier, que chegou na reunião com dor de cabeça, sem saber o que era, e foi uma discussão que ela teve com o marido antes de ir para a reunião, e a raiva dele criou essa energia que atingiu a esposa. Não houve agressão física, foi uma agressão energética, nesse sentido. Então, e sempre ele fala que eu estou falando aqui também, de acordo com a intensidade da mente geradora ou da vontade. Então, não é qualquer pensamento aleatório do dia que vai criar uma forma de pensamento, senão a gente vai ficar louco sem poder pensar em nada. É uma vontade grande, uma raiva, um sentimento muito grande que faz com que isso aconteça, né? É a intensidade do que a gente está pensando que cria essa forma de pensamento. E que pode até se desvencilhar da gente, sai do nosso campo, ou fica aí à toa, ou cai em alguém isso aí também. Assim como a gente pode estar recebendo dos outros. Então, por isso que a gente tem que ficar atento com quem a gente anda, né? Com quem a gente causa nas pessoas, para não ser vítima também aí desses pensamentos dos outros. Antes de começar essa, vou responder a pergunta de Rick. Foi o Rick que falou de sexualidade, não? Foi Rick que falou da sexualidade. Tá fácil aí, só para ver de novo? Tá de boa. Ficou mudo aqui de novo, não sei se para todo mundo. O meu? Você estava falando alguma coisa? Não, eu falei tá fácil aí, você falou que tava fácil. Tá sim, pode continuar. Não, aí eu pedi para tu ler a pergunta, mulher. Ah, a pergunta de novo? Ah, tá. Peraí, que tá lá em cima. Na verdade, o que ele perguntou foi o seguinte, aqui, ele botou aqui de novo. Quando o espírito vem várias vezes no mesmo sexo, repetidamente, e porventura ele venha numa próxima encarnação no sexo oposto, isso ocorre uma marcação no perispírito, podendo causar uma influência na orientação sexual da pessoa ou no modo de vida? Tá. Tem algumas coisas aí. A orientação sexual, ninguém sabe por que existe as diferentes orientações sexuais. Tem até um livro que eu li um tempo atrás, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que ele trabalha as várias possibilidades ou os vários fatores que podem interferir na sexualidade. São questões psicológicas, são questões físicas, são questões de ambiente que a pessoa vive. Então, a sexualidade não é definida só por um fator. É uma série de coisas que podem interferir no comportamento sexual de um ser humano. E nenhuma delas é definitiva. Então, não se sabe explicar por quê. E acredite, essa é uma pergunta que eu já me fiz muito. Por que eu nasci homossexual? E até hoje eu não sei a pergunta, mas eu sei que eu estou aproveitando a vida porque foi essa ferramenta que me deram ou que eu trouxe para mim. A questão das encarnações passadas, não existe uma marca no perispírito, como fisicamente no perispírito.
A orientação sexual é uma questão de comportamento do espírito. A sexualidade é uma questão de comportamento do espírito. Então, se você está, sei lá, suas últimas 10 encarnações, você encarnou sempre como mulher, é óbvio que isso vai trazer para você um padrão de comportamento, características das suas encarnações passadas. Não que isso vá definir a sua sexualidade. Você pode reencarnar um homem heterossexual, mas quais são as qualidades, as características que você adquiriu nas encarnações que você veio? São aquela velha característica clichê das mulheres, né? Só sendo generalista. Você pode ser um homem mais sensível, sim, um homem mais empático, porque, querendo ou não, pela nossa sociedade machista, as mulheres trabalham mais o sentimento. Então, você pode vir um homem heterossexual, sem problema nenhum, tranquilamente, o que eu falo, né? Mas ser um homem mais sensível, ser um homem mais carinhoso, ter o afeto mais trabalhado, mas não porque você foi mulher, mas porque nas suas encarnações você trabalhou mais esse lado da sua personalidade. Ou você possa ser que você veio 10 encarnações passadas como homem, mas que nessas 10 encarnações que você veio como homem, você também teve a oportunidade de trabalhar mais a sua afetividade. Você nasceu em lares mais afetuosos, você teve convivências com pessoas, ou em determinados meios, que fez com que você trabalhasse mais os seus sentimentos e o seu lado afetivo. Então, não é o fato de você ser homem ou você ser mulher que vai determinar. Claro que entra aí também a questão hormonal. Então, como eu estava falando, não é uma característica só que define o seu comportamento sexual. Existe a questão hormonal, existe o meio que você está, existe a sociedade, o momento da sociedade que você está vivendo, que vão definir. E, claro, a herança das suas encarnações que você trouxe. Mas eu falo, não é porque você nasceu 10 vezes mulher que você vai nascer homossexual. Não tem uma relação de causa e efeito com isso. Minha mãe, por exemplo, ela é heterossexual, mas pelo comportamento dela, eu tenho certeza que a maioria das encarnações dela foi como homem, porque ela tem um perfil mais dominador nesse sentido, um perfil que seria dado mais aos homens. Mas a gente imagina que se na situação, hoje em dia que a gente permite que o homem seja mais sensível, a sociedade permite isso. Então os homens daqui para frente vão começar a encarnar de uma maneira mais tranquila. As mulheres estão mais ativas na sociedade. Então é um momento histórico que define também seu comportamento. Então, por isso que eu falo, quando minha mãe, isso eu já conversei com ela, e em algumas oportunidades no centro espírita que a gente teve, de saber de encarnações passadas, ela sempre trazia como homem. E por coincidência ou não, eu sou homossexual e as encarnações que eu tive conhecimento, a maioria foi como mulher, mas tive outros conhecimentos de outras encarnações como homem também, voltados à religião. Mas é uma questão de comportamento, não é porque eu nasci mulher. É uma questão porque eu trabalhei mais essas características em outras encarnações. Mas não quer dizer que eu nasci gay porque eu fui muito mulher. Pode ser? Pode. Eu não vou dizer que não. Entender como é complexa essa questão. Então, eu já desisti de entender por que eu nasci gay. Mas eu estou aproveitando a vida desse jeito. Já respondeu a ele já agradeceu muito e disse que hoje ele vai dormir tranquilo. Não pode dormir. E eu até penso, só para não ficar muito aqui, para a gente não perder, não ficar aqui até de madrugada, eu até brinco com minha mãe fica falando que ela já viu uma pessoa se aceitar gay, mas gostar de ser viado como eu gosto, ela tá difícil. Eu falei, mãe, eu tenho que aproveitar, eu nasci assim, tenho que aproveitar a vida desse jeito. E bora dormir em paz. Pode seguir. Essa. Capacidade refletora. Isso aí tem mais a ver com chakras também, né? Na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando o desempenho regular. Quis dizer, como a gente falou um pouquinho lá sobre chakras, uma das funções principais dos chakras é trocar energias com o meio, e os chakras estão associados a determinados órgãos, estimulando o funcionamento desses órgãos. Então, essa capacidade que o perispírito tem de trocar energias interfere na regulação do próprio organismo, no funcionamento do próprio organismo no corpo físico, né?
Então, essa troca de energias também vai interferir no nosso corpo pelo perispírito. Odor, basicamente, é o cheiro do espírito. Então, através do perispírito, a gente consegue sentir o cheiro do perispírito, dos espíritos que estão se aproximando da gente. Todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. Esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando o olfato de maneira agradável ou desagradável, segundo a natureza dos indivíduos que as irradiam. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação, ou seja, cada espírito também tem o seu próprio cheiro. Aqui no corpo físico, a gente não tem glândulas que são responsáveis pelo cheiro, as glândulas, a parte endócrina, né, do nosso corpo físico, a gente tem um odor característico de cada pessoa, não com perfume, né? O próprio corpo da gente exala um certo odor. Então, nos perispíritos, isso também acontece. Nos espíritos desencarnados, eles têm o seu cheiro específico também, da forma que eles exalam. Temperatura, também acontece da gente, dependendo de onde o perispírito esteja, ele é suscetível também a essas variações de temperatura. O mesmo acontece com a gente. Quando a gente está com febre, a temperatura do corpo sobe. Quando a gente está mais agitado, a temperatura do corpo sobe. Quando a gente está no ambiente frio, o próprio corpo diminui. Claro que o corpo tem a temperatura dele, né? Mas pelo menos a camada superficial da pele diminui a temperatura. Então, o perispírito é suscetível também a variar de temperatura de acordo ao lugar que ele esteja. Ele é impressionável também por isso. E aqui fala, como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor, com a vizinhação de alguma alma sofredora, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando se aproxima um espírito superior. Exatamente porque a gente percebe as impressões do espírito que está se aproximando da gente. As propriedades acabaram. Vamos só para essas funções. Temos tempo, Ivana? Como é que está aí? 9h15 eu acho que dá, né? Dá para a gente acabar. Tá, estamos em 9h15, exatamente. Tá, eu vou falar dessas 4 funções. E tem uma parte final que eu ia tirar, quer dizer, eu nem vi se eu tirei mesmo, que é uma parte do perispírito no passe, que são 5 slides, que se vocês acharem que deve, a gente faz. Senão a gente encerra. Acho que dá tempo sim, Rô, se não forem muito longos. Só uma questão que estão perguntando se o cheiro também poderia ser uma forma de comunicação. Sim, tranquilo. Eu até meia-noite, estou vendo já. Eu tirei daqui, mas está em outro slide, eu posso pegar. Está em outro arquivo, eu posso pegar, se vocês quiserem. Tá, o cheiro, principalmente quando o espírito quer se fazer familiar de quem está recebendo a comunicação. Você sabe que determinada pessoa gostava muito de rosas. Então, quando ela se aproxima, ela faz com que você sinta aquele cheiro para você, como mais uma identificação dela, tipo, esse cheiro de rosas aqui, eu sempre sinto quando tal espírito se aproxima. Então, quando você sente o cheiro, você já sabe que é ele que está chegando. Eles usam disso também. As funções do perispírito são 4. Como eu estava falando, a mesma coisa com as propriedades. Isso é só uma separação didática e uma se mistura na outra, só para a gente entender do que é que o perispírito é capaz, né? Vamos lá para a função instrumental. A função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Por conta desse tipo de raciocínio é que eu acredito que o perispírito não deixa de existir. Então essas coisas foram me convencendo. É admirável o instrumento que para si a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos, Leon Denis fala, de modo que não só nele possa agir, influenciando, como também dele receber influência, em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. A função instrumental é o nosso perispírito como corpo, ele é um instrumento do espírito. Um instrumento cuja função principal é servir de intermediário nessa relação com a matéria física, né? Individualizadora. O perispírito, corpo imperecível da alma, mais uma vez, voltando a falar do corpo que não morre, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório, ou mais especificamente, seu corpo perene, ou seja, perene que não acaba nunca,
mostra refletindo, assegurando identidade exclusiva, ou seja, a função individualizadora do perispírito é mostrar que você é único. Você se diferencia dos demais. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com as características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas particulares características evolutivas. Ou seja, ele não é só individualizador no sentido superficial da palavra, né? Ele dá unicidade mesmo a cada um pelas histórias que são únicas que a gente vive e que vão caracterizando o perispírito. Organizadora. Aparece especialmente notável no processo da reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. O que é que isso quer dizer? O perispírito ele é organizador do corpo físico. A formação do corpo físico obedece ao perispírito. Tem um capítulo, o capítulo 12, eu acho que é do livro Mensageiros, ou Missionários da Luz. Missionários da Luz, eu acho que é de André Luiz, o capítulo 12, que fala da reencarnação de Segismundo, o nome do indivíduo. O capítulo é enorme, mas ele trata detalhadamente, eu nunca vi em outro livro tratar dessa forma, ele trata detalhadamente o processo de reencarnação. É grande o capítulo, mas ele vai nessas miltezas mesmo. Como André Luiz era médico, ele tem essa característica dele, né? De tratar nos detalhes de como acontece a formação do corpo, a escolha, tudo bem direitinho. Quem tiver mais interesse em saber disso, dá uma olhada nesse livro. Invisível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Ou seja, o perispírito ele não se destrói como o corpo físico, então ele assegura de alguma forma, que não sei como explicar como é que isso acontece, mas ele assegura que os órgãos continuem se renovando. Isso vem do perispírito. O funcionamento do corpo em si, a princípio, ele é guiado pelo perispírito. A função sustentadora, o perispírito impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. A energia vital, que é o princípio vital, que é a mesma coisa que a gente já viu, que o corpo, a vida física dura enquanto durar o princípio vital daquele corpo. E aqui a gente entende que quem faz essa sustentação dessa transferência de energia vital é o perispírito. Lembrando que daqui para lá a gente também influencia. Então, a qualidade de vida que a gente tem não depende só do perispírito ficar mandando fluido vital. Depende também do que a gente faz com o corpo que vai desagregar ele de alguma forma. Essa contínua reposição celular, sem que seja afetado qualquer dos elementos que identificam a pessoa, acontece graças à função de sustentação do perispírito, que potencialmente garante e conserva a integridade do corpo físico. Então, a integridade do nosso corpo, do ponto de vista de manter a vida, de certa forma, é garantida pelo perispírito, né, que eles dão essa função, o nome dessa função de sustentador, sustentar a vida do corpo mesmo. Aqui são as referências que eu usei. Eu vou abrir outro slide para poder pegar a parte de passe, se vocês acharem que devem. Acho que são 5 ou 6 slides. Aqui, então, essa parte aqui a gente acabou. Tem alguma dúvida a respeito dos últimos slides? Por enquanto, até agora, não. Por enquanto está em silêncio. Por enquanto, sobre esses slides últimos aí que você falou, não. Vou pegar aqui o outro. Deixa eu ver no que eu botei. Vocês aproveitem, perguntem logo, porque hoje é o último dia. Deixa eu ver no que eu botei isso. Deixa eu enxergar aqui, minha gente.
Ai, desculpa, eu espirrei. Tem uma pergunta aqui, Rô, que você vai procurando. Tá, fala aí. Toda doença física, Eneida está perguntando, toda doença física e sua respectiva cura começa e termina no perispírito? Se toda doença física? Toda doença física começa e termina no perispírito? O soma doente é só reflexo do perispírito adoecido? Ou só o doente, eu acho. Tá. A doença ela pode acontecer via perispírito, ou pode acontecer via corpo físico também. Como é que diferencia? Se a doença é de origem, algum descuido que a gente fez, achei aqui. Tipo, com alimentação, com muito álcool, muita bebida, então a doença primeiro vai começar no corpo. Mas, uma vez que se instalou no corpo, reflete no perispírito e marca o perispírito também. Mas pode começar de lá para cá também, do perispírito, e se mostrar no corpo. A diferença é que as doenças do perispírito, elas são de ordem emocional, mental, sentimental, de alguma forma, dessa energia nossa, através do pensamento, das intenções, que acabou desorganizando o perispírito, marcando de alguma forma que vá se refletir em doença no corpo. Quando é do corpo físico, é pelo que a gente faz aqui mesmo, e vai refletir no perispírito também. Mas pode começar de lá para cá ou daqui para lá. Só que sempre existem situações que está no perispírito e não se manifestar no corpo. Pode acontecer, porque a gente já cuidou, já tratou de alguma forma, com oração, ou foi no templo religioso, e cuidou da parte energética do perispírito de alguma forma que não se manifestou no corpo. Mas uma vez que a doença é instalada, digamos assim, marca o perispírito, a gente não cuida e dura essa insistência desse comportamento, vai se manifestar no corpo físico também de alguma forma. É por isso que tanta gente fala, isso aqui, essa dor de cabeça é emocional, essa azia é ansiedade, são coisas de ordem emocional, que acabam se refletindo no corpo físico também. Bem, o perispírito e o passe, deixa eu ver aqui esse capítulo que eu fiz. 60... 5 slides. Sim. Eu respondi a pergunta dela? Sim. Deixa eu voltar a apresentar aqui que eu achei. É bem tranquila essa parte do... Essa questão de a gente somatizar é tão interessante que eu estou lembrando aqui que uma vez eu fiz uma análise de íris, né? E a pessoa que estuda iridologia conhece bastante disso, e ela viu na minha íris que eu estava passando por um momento de estresse emocional muito grande, de um trauma emocional muito grande, e realmente eu estava, só que eu não respondi nada disso na ficha. E aí, quando ele tirou a foto da minha íris e que foi conversar comigo, ele falou, aqui tem uma coisa que você não relatou, tem um estresse emocional muito forte, talvez uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Olha que maravilha. Aí eu olhei para ele e fiz, estou fazendo um tratamento, eu estava realmente na época fazendo um tratamento terapêutico, né, com acompanhamento psicológico, e estava realmente em depressão. E já estava em tratamento. Mas ele falou, ele conseguiu falar, pelo que ele estava vendo na minha íris, a extensão que foi o trauma. Ele falou, ainda tinha reflexo. Ele falou, o trauma foi muito grande pelo que eu estou vendo aqui, o tratamento vai ser tanto quanto longo, e realmente foram 2 anos. E aí eu falei para ele tudo isso, falei qual tinha sido o trauma, ele pediu assim para mim, ele fez, posso fazer um pedido? Quando você tiver alta no tratamento terapêutico, volte aqui, que eu gostaria de fazer uma nova foto da sua íris. Aí eu fiz isso, voltei um tempo depois, e aí ele me mostrou as 2 fotos. Impressionante como tinha sido refeito a íris. Ele mostrou exatamente, ficou um buraco na íris, sabe? Ele me mostrou exatamente um buraco diante do trauma emocional. E aí, quando eu retornei, já estava tudo direitinho, tudo bonitinho, ele me pediu para usar o slide, essas 2 fotos, como exemplo de uma palestra que ele ia dar.
ela até me deu essa foto de presente, eu não tenho mais guardada, já perdi. Mas era realmente impressionante. Então, a gente precisa mesmo se cuidar emocionalmente, porque isso traz muitos reflexos para a gente não avalia. Isso é fantástico. Para você ver que nenhuma ciência explica tudo, né? Cada um tem sua especialidade. É maravilhoso. Vamos lá, então, falar rapidinho do passe. É só basicamente a revisão do que a gente já viu das capacidades do perispírito, né? O passe é uma transfusão dirigida de fluidos, uma permuta de perispírito para perispírito, muito semelhante à do sangue, ou seja, a gente faz doação de... No caso do passe, é uma transfusão de fluidos, que ele fala, transfusão de... E há uma vontade por trás disso. Eu estou, pela minha vontade, através da... para aquela pessoa. Então, como é que se dá essa transmissão? Para espírito, via perispírito. Então, lembram daquela propriedade que a gente viu, sensibilidade magnética? É basicamente disso aí, que ele está falando. Então, o meu espírito não, eu enquanto espírito, pela minha vontade, eu vou dirigir fluidos da minha própria organização, de mim mesmo, para uma outra pessoa através do meu perispírito, pela minha vontade. Como é que acontece? O fluido perispiritual é acionado pelo espírito, daí a ação magnética mais ou menos poderosa, porque está na vontade de quem doa. Espírito ou humano. O humano que ele fala é espírito encarnado, né? Por isso, pode sua ação penetrar nos órgãos afetados e restabelecer o estado normal. O doador espiritual fornece seus fluidos espirituais e o doador humano seus fluidos animalizados. Ambos acionam seus perispíritos para incorporar ao perispírito do enfermo os elementos reparadores. Então, basicamente, qual é a diferença que tem entre um passe que é unicamente feito por um espírito e um passe feito por um encarnado? O fluido animalizado que o encarnado tem. Como a gente já viu falar, né, o próprio ectoplasma. Então, assim eu posso agir mais enfaticamente, mais diretamente em outro corpo de encarnado, através do ectoplasma. Ou no espírito desencarnado também. Eles podem ser assistidos através da minha energia. A diferença é que o encarnado tem esse fluido a mais, fluido animalizado. Essa ligação do passe ao perispírito é melhor compreendida quando se tem em mente que este último compõe uma estrutura eletromagnética, envolvida por substâncias fluídicas que obedecem ao comando do espírito. Que é aquele que dizer, a gente entende melhor quando a gente sabe que o perispírito é matéria. E é matéria também, tem a parte energética, eletromagnética, como a gente já cansou de falar. Então, o perispírito também é energia, e essa energia obedece à nossa vontade. Então, através da minha vontade, eu dirijo meus fluidos para outra pessoa. Como o passe atua e quem recebe? O perispírito, que é o agente das sensações do espírito, é também um agente reparador. É com este instrumento que melhor se aplica a sua ação sobre a matéria afetada. Isto porque o espírito não tem acesso direto ao corpo físico, sem passar primeiro pelo perispírito. Isso fica muito claro pelo que a gente já explicou aqui. O que é que ele quis dizer? O fluido que é dirigido do passista, no caso, do médium que está aplicando, do doador de fluidos, ele vai para o perispírito de quem está recebendo. E como ele fala aí, o agente reparador, como a gente viu agora nas funções. Então, o meu fluido dirigido para o paciente, ele recebe através do perispírito, e o perispírito guia esses fluidos para chegar até o corpo físico. Não atua direto do meu corpo para o corpo dele. É sempre através do perispírito, essa troca de energias. Como a gente estava falando, a questão de aplicação das mãos, de movimento, daquela coisa toda. O passe se dá essa transferência de energias através do chakras. No nosso corpo, eu acho que naquele vídeo que eu passei, que eu disponibilizei, ela falava que o nosso corpo é formado por milhares de pequenos chakras. Então, o nosso corpo, ele tem essa função, corpo perispiritual, né? Falando de perispírito, ele tem essa possibilidade de trocar energias também através das mãos. Então, só que
Não é o movimento do passe, aquela coisa toda que faz com que a energia vá. É a minha vontade. Aquilo ali é mais um amparo, uma questão do passista para ele tentar se concentrar no que ele está fazendo. Porque pelos movimentos ele sabe, ele entende o que está acontecendo. Por exemplo, o passe que a gente aplicava lá no centro, né, cada centro espírita tem a sua metodologia, isso não é definido, até porque o passe não é uma criação do espiritismo, muita gente confunde isso. Foi um cientista chamado Mesmer que descobriu essa influência magnética, não foi religião, foi ciência, como o colega falou aí, e o espiritismo acabou se apropriando disso, né? Então, quando as 3 etapas do passe que tinha lá no Joana, quando a gente trabalhava. O primeiro, dispersivo, que a ideia desse momento tinha o movimento das mãos como se estivesse limpando o corpo, que era para dispersar a influência, as energias que pudessem bloquear essa transferência da pessoa. Tinha um segundo momento que a gente fazia o alinhamento dos chakras. Vão me lembrando aí as meninas, que eu nem lembro mais como é que dava o passo. Faz o alinhamento dos chakras e tinha outra terceira etapa que finalizava. E cada etapa dessa era marcada por um movimento específico das mãos. Isso quer dizer que estava saindo energia diferente em cada movimento desse? Não necessariamente. O movimento das mãos daquela forma era para o doador, no caso o passista, tentar se concentrar que aquele momento a minha intenção é dispersar. No outro momento a minha intenção é equilibrar. E essa minha intenção guiar a energia que eu estou querendo transmitir para quem está recebendo o passe. Ivana ia falar alguma coisa, que eu vi o áudio abrindo? Não, eu só ia dizer que é isso mesmo. O terceiro movimento era o de energização. Você limpa, equilibra e energiza. Pronto, é isso aí. Como se dá a assimilação dos fluidos do passe e do ambiente pelo indivíduo? É o que a gente também já falou, né? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Resumindo, a gente assimila o passe justamente porque a natureza do perispírito dos fluidos é a mesma. Então, eles acabam assimilando as energias dos ambientes e de quem está dando passe também. Isso aqui era um vídeo, que eu não sei que vídeo era, mas que não está mais aqui na apresentação. E é isso. Só para complementar. A gente também faz, o trabalho de passe, a Virginia está até lembrando aqui, lá no Joana, a gente faz o procedimento de limpeza de corpo e já tem uns 2 anos, né, gente, que mãe instituiu o trabalho de passe prévio à limpeza de corpo. E tem sido fantástico, o pessoal tem gostado bastante, a gente faz o curso de passe, algumas pessoas já foram lá dar aula, fui lá dar aula para o pessoal, a gente usa o material, inclusive, do Joana, pedimos autorização para Dilu, ele ficou feliz de poder ajudar também. E o trabalho de passe é feito antes da limpeza de corpo, justamente com esse objetivo, com esse intuito de começar a harmonizar a energia da pessoa que chega com problema e para que ela também entenda que ela também é responsável pela limpeza de corpo, afinal de contas, o corpo é dela. Então, a gente tenta mostrar para a pessoa que é um trabalho energético também, não adianta só levar os elementos para lá, para o caboclo ir lá e fazer o trabalho. Toma aqui que o trabalho é seu. O trabalho é nosso. É a união. Exatamente. Então, pessoal, a minha apresentação que eu tinha era isso. Não sei se tem mais dúvidas. Finalizamos as 3 aulas. Conseguimos finalizar na terceira. Ó, tá vendo aí, José? É isso mesmo? É o quê? Você ganhou fãs? Fãs? Sim, tá, povo aqui, Rodrigo. Olha o chat aí. Olha o chat aí, menino. Ah, menina, porque o meu não tá descendo aqui automaticamente. Deixa eu descer. Tá, sim. Acho que vamos sair com fã-clube. Ó, eu quero ver se não vão me chamar para o curso de ervas, viu? Eu quero participar desse curso também. Você vai com a gira, rapaz. Virginia já lhe convocou aqui. Já botaram aqui no grupo que a próxima gira... Tô colado, é só o Covid liberar. Já se com ciúme. Olha Rick querendo a intriga. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ai, viu? Digo, a gente te espera na gira, viu, meu amor?
Eu vou com certeza, pode ter certeza. Lógico. Você sabe que eu sou chegado com esses trabalhos. Diga, eu vou usar as palavras do pessoal aqui, de gratidão, de excelente explicação. O pessoal está colocando aqui no chat que foi super fácil o entendimento, que foi massa, que foi incrível, que adorou, que gostou muito, foi maravilhoso. Te parabenizando também, agradecendo sua disponibilidade, o carinho que você demonstrou por nós, né? Nas suas palavras, com os seus slides, que a gente viu o cuidado e o carinho nos seus slides, de passar para a gente de uma forma tranquila, leve, e bem didática, né? Então, coração cheio de gratidão, Daphne colocou aqui, Fátima botando, que gratidão demais, ela simplesmente maravilhosa. Então, é isso, acho que todo mundo aqui está falando, que eu li um pouquinho aqui, porque você está com fã-clube agora, hashtag Rodrigo. Mas é tudo isso mesmo que a gente tem para lhe dizer, tá? Agradecer, primeiro, a sua disponibilidade no Livro dos Médiuns, e que gerou esse seminário para a gente. E muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Hashtag Volta Rodrigo. Eu estou vendo aqui. Hashtag Rodrigo. Olha, quando eu falo que eu que agradeço, não é para ser simpáticozinho, não. É porque, realmente, eu estava conversando com o Jason um tempo atrás, socializando para o grupo, né? Era um momento que eu precisava me reconectar mesmo. Por o meu momento de vida atual e tudo mais. E esse convite veio na hora que eu precisava. Porque falar sobre esses assuntos eu falo com prazer. É uma coisa que faz parte de mim, que eu amo. Então não foi nenhum sacrifício estar aqui com vocês. Pelas aulas durando até 10 horas, vocês imaginam. Mas eu agradeço muito, muito mesmo vocês terem me possibilitado me reconectar com a espiritualidade. Eu estava precisando voltar. E voltei, não saio mais. E falar de uma forma simples e tranquila para nós, umbandistas, né? Que a gente sabe que alguns espíritas têm assim, um olhar um pouco diferente. E você trouxe uma simplicidade e com uma propriedade, assim, que o resultado é isso aí, é o chat bombando de Volta Rodrigo. Aí, assim, tem coisas que eu realmente não sabia responder, eu tentei, né, responder, vão procurando outras fontes também. Se tem coisas que eu falei aqui que não concordam ou que vocês estudaram outras coisas que divergem, estudem mesmo, eu não falei nenhuma verdade absoluta aqui. São coisas que eu estudei e que eu assimilei para mim. É muito do que eu estudei, minha opinião também, né? Então, que vocês virem que foi diferente do que eu falei, vamos discutir e a gente vai aprendendo junto. Ivana, eu vi que quer falar alguma coisa? Antes de finalizar. Você resumiu tudo, mais uma vez agradecer. É sempre muito bom estar com o Rodrigo. Ele tem um jeito muito próprio mesmo de falar e deixa a gente super à vontade e deixa a gente babando, né? Como diz Fatinha, é babado, ele trouxe é babado. E a gente fica maravilhada realmente com o conteúdo que ele traz e da forma que ele traz. É sempre um aprendizado para a gente, porque a gente olha para ele e fala assim, nossa, é tão fácil aprender isso, né? É tão simples isso é que é bacana. Então, agradecer muito sua disponibilidade, sua boa vontade para enriquecer a galera. A gente fica muito feliz de poder fazer essa troca. Venha sempre. Está subindo a tag, a hashtag Volta Rodrigo. É só chamar, né? Digo, quero agradecer a sua disponibilidade, esse arcabouço mental maravilhoso que você tem, esse estudo maravilhoso que você tem, os slides perfeitos, a aula super simples, tranquila, a vontade de responder nossas perguntas, as mais loucas possíveis. Muitíssimo obrigado. A gente quer lhe convidar, e quer convidar seu caboclo, seu preto velho, todo mundo que vai todo mundo. Vai todo mundo. Viu? Que a gente quer esse povo. Tá chamando, eu vou. Gente. Tá feito. Um beijo, meu amor. Fica com beijo, Deus. meu amor. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo estudo.
Olha para Rick aqui, Jácia. Vá de galera. Esse rapaz não sabe o que é que ele está falando. Aí não sabe, a gente sabe que Pensa uma galera grande. Tá bom demais. E obrigada a todos também que participaram das aulas, os fiéis, seguidores de Rodrigo. Muito obrigada. Era para ter feito igual esse pessoal, esses youtubers, no final botar minhas redes sociais, me adicionam, aquela coisa toda, né? E a Silvana, muito obrigada, minhas irmãs. Vocês foram fantásticas. Se disponibilizando aí todo dia no horário, organizando tudo. Maravilha, muito obrigada mesmo. Legal. Obrigada a todos que têm apoiado esse nosso projeto de estudarmos juntos, né? Dentro de cada um nas suas casas, mas a gente viu que dá certo e vamos continuar. Então, obrigada a todos os que participaram todos os dias, todas as semanas, e ficaram perguntando, cadê, que horas vai ser, como é que vai ser? Tem material? Sim, tem material, tá no Google Class. Está gravado, já passei para nosso irmão Harold, ele está fazendo a compilação aí, faltava só essa aula para poder a gente juntar e botar tudo bonitinho lá no Confé, no Caminho de Aruanda. Então, provavelmente semana que vem, as aulas já estejam disponíveis lá no YouTube da gente, tá bom? Digo mais uma vez, muito obrigada. Enquanto é isso, gente, é aprender com quem sabe mais, ensinar quem sabe menos e a ninguém virar as costas. Arrasou agora no final, Ivana. Fechação. Ivana fecha, rapaz. Beijo, gente. Obrigada. E amanhã a gente tem aula do Livro dos Espíritos,